partir de agora, apresentando o painel 1 desta manhã com o tema Microbiologia como pilar de uma só saúde. Integração entre vigilância, agricultura e regulação sanitária na gestão da qualidade. Mas antes de iniciar as apresentações, eu quero lembrar à moderadora e aos debatedores que cada intervenção deverá ser de 30 minutos no máximo para que o tempo de perguntas seja mantido. Bem, como moderadora e debatedora deste painel, convido ao palco novamente a senhora Liliane Denise Miranda Menezes, fiscal agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária. Bem-vinda novamente, Liliane, suas considerações iniciais para este painel 1. Pessoal, este momento é um momento muito especial para todos nós. Nós tentamos durante vários anos, digo por mim, inclusive, e temos colegas aqui do Instituto Mineiro que confirmam o que eu vou falar, reunir em um evento autoridades do Ministério da Agricultura, da Saúde e da Vigilância. Infelizmente, a Vigilância não pôde comparecer, mas nós temos representantes do Ministério da Agricultura, da Saúde, que vão mostrar um pouco da faceta do trabalho de cada um. E é o momento, pessoal, de todos vocês discutirem, obviamente, aquilo que for pertinente à nossa área, né, com os nossos palestrantes, as suas dúvidas, que eu tenho certeza absoluta, levante a mão quem não tem dúvida, que esteja relacionada ao Ministério da Agricultura e à Saúde. Engraçado, ninguém, né? Olha, todos vocês. Então, é um assunto realmente muito pertinente. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito engrandecidos. Tá? Então, agradeço novamente a presença de cada um de vocês, tá? E espero que nossas expectativas sejam totalmente atingidas. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Liliane. Bom, e para a primeira apresentação com o tema Plano Nacional de uma Só Saúde, caminhos para avaliação, gestão e comunicação de riscos em segurança dos alimentos, desafios para o SUS e a Agenda Nacional de uma Só Saúde, eu convido ao palco o senhor Leandro Soares Damasceno, tecnologista do Ministério da Saúde. Muito bem-vindo, Leandro. Vou pedir para a Eliane ir para a plateia para poder assistir a apresentação. Uma ótima apresentação, Leandro. Aqui está o passador. Um bom dia a todos. Eu sou professor, uma vez professor, sempre um pouquinho de professor, né? Eu quero que todo mundo responda, né? Para todo mundo ter essa atenção e a gente compartilhar desse conhecimento juntos. Bom dia. Bom dia. Agora todo mundo respondeu. Então, meu nome é Leandro, eu sou mestre, né? Sou tecnologista do Ministério da Saúde, do Grupo Técnico de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, né? da Vigilância em Saúde e Ambiente. Então, a gente cuida da vigilância epidemiológica dessas doenças, no Departamento de Doenças Transmissíveis. E a minha formação primeira, né, é como nutricionista, eu já tenho 19 anos de formado, sou especialista em vigilância sanitária de alimentos, mestre em nutrição e saúde, doutorando em educação. Então, o tema que foi solicitado para que eu viesse palestrar para vocês é Plano Nacional de uma Só Saúde, caminhos para avaliação, gestão e comunicação de riscos em segurança dos alimentos, desafios para o SUS e a Agenda Nacional de uma Só Saúde. Dentro desse meu grupo, eu represento o eixo 4, que é de segurança dos alimentos, na Uma Só Saúde, também lá do Ministério. Então, inicialmente vamos usar o conceito, que é um conceito relativamente novo, não sei se todos têm esse acesso, inclusive para mim, Leandro, que entrei no Ministério há pouco tempo, foi novo para mim, e deve ser novo para muitos de vocês, a integração das dimensões da saúde humana, animal e ambiental. Então, é quando essa saúde
ela não é vista somente do ser humano ou que vai afetar, mas todo o contexto em que ele está inserido. Então, por exemplo, problemas como contaminação de alimentos, zoonoses, resistência aos antimicrobianos não vão ficar isolados, né? Então eles vão circular nessas 3 áreas. E no caso, né, meu colega Mapa vai já falar também, que a vigilância sanitária, então sempre a gente está nessa integração. Então, assim, o plano de ação do conceito, que esse conceito é americano, é One Health. Então, muitos colocam como saúde única, mas nós estamos trazendo a nomenclatura uma só saúde. Então, a gente está sempre trazendo essa alteração na nomenclatura, porque a gente adaptou para a realidade brasileira. Existe uma grande discussão entre profissionais que acham que é uma só saúde, tira o foco da zoonose, tira o foco, tipo assim, que engloba tudo e não foca em nada, mas na verdade o objetivo principal é essa integração, que mesmo, como a gente teve esse exemplo, mesmo a gente na mesma esfera de governo federal, a gente ainda tem dificuldades de comunicação. Então, é para promover isso, né? Então, foi lançado pela quadripartite, né, a FAO, a OMS, que define um conjunto de atividades para prevenir, prever, detectar e responder às ameaças à saúde de forma multissetorial, incluindo zoonoses, resistência aos antimicrobianos e segurança dos alimentos. Então, tem tudo a ver, né, com a área de vocês, metrologia, microbiologia. Esse conceito ele é um pouco grande, mas eu acho interessante trazer ele todo. Tá? Foi aprovado pelo Comitê Interinstitucional de uma Só Saúde, que eu faço parte, pós consulta pública. Então, após o conceito que nós construímos, foi passado por uma consulta e a gente construiu esse conceito. Aqui é o plano. No final da apresentação, eu vou deixar todas as referências para quem quiser acessar ele inteiro. Né? Ele é em inglês, né? Mas você, enfim, também tem a versão em português. Uma Só Saúde é uma abordagem integrada e unificadora, que reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental, incluindo os ecossistemas, visando promover de forma coletiva e sustentável. Hoje em dia a gente não pode mais trabalhar sem a ESG, sem a sustentabilidade, tudo a gente tem que trabalhar, empresas, enfim, visando esse equilíbrio e a otimização da saúde, ou seja, que hajam ações rápidas para, no nosso caso do Ministério, do meu setor, conter surtos alimentares. Então, de forma que a gente trabalhe rápido para que aquilo não se dissemine na população. Busca enfrentar as ameaças à saúde, né, nas 3 dimensões, nas 4 dimensões, os determinantes, né, socioeconômicos, ambientais e a mudança no clima, que também é algo que a gente não pode deixar de pensar mais. Então, é todo esse contexto, e no mundo atual, e no contexto atual, que a gente trabalha esse conceito de uma só saúde. Com raiva de Miri. Evidencia a importância do acesso universal à água limpa, ao ar puro, energia sustentável, à biodiversidade e também, que é o foco aqui do encontro, né, a produção e a oferta de alimentos suficientes, saudáveis, seguros e de qualidade. Então é nesse ponto que eu vou sempre estar trazendo esse aspecto dos alimentos, nesse conceito amplo. O decreto 12.007 de 2024 foi onde foi criado o Comitê Técnico Interinstitucional de uma Só Saúde. Então, é formado pela sociedade civil e todos esses membros, né, que aqui se eu for falar todos, mas dentre eles o Ministério da Saúde, que fica à frente desse comitê, o Conselho de Enfermagem, de Medicina, de Farmácia, de Biologia, de Medicina Veterinária, os ministérios e institutos também, de pesquisas espaciais, a Fundação Oswaldo Cruz, né? Então, 8 ministérios, 7 instituições governamentais, 5 conselhos de classe e a sociedade civil. E existem várias temáticas que a gente aborda nesse conceito, que são, a gente chama de linhas de ação. Então, existe a 1,
que seria reforçar as capacidades institucionais, para fortalecer os sistemas de uma só saúde. A 2, risco de epidemias e pandemias zoonóticas. 3, o controle de zoonoses endêmicas, doenças tropicais negligenciadas. A 4, fortalecer a avaliação, gestão e comunicação de risco em segurança dos alimentos, que é a parte específica que eu vou colocar aqui para vocês, que é o eixo que eu faço parte. Conter a emergência de resistência aos antimicrobianos, o meio ambiente e uma só saúde e a participação social. Então, tudo isso é envolvido no plano, né, de desenvolvimento sustentável, em vários pontos, né? A energia, água limpa, cidades, bem-estar, vários pontos do desenvolvimento sustentável. Então, resumindo, essa interconexão entre os 3 tipos de saúde, 3 ou 4, e o foco que a gente vai colocar hoje é a segurança dos alimentos como a convergência, ou seja, o animal ele vai ser uma fonte alimentar. O ambiente, né, você vai tirar frutas, verduras, né, e a saúde humana em tudo isso. Tá? E, claro, a segurança desse alimento que o colega bem falou na palestra anterior, que o consumidor ele tem essa exigência maior hoje. Então, todo esse cuidado, né, maior ainda também pelas empresas. Então, vou falar um pouquinho agora sobre os marcos legais. Já falei da Decreto 2007-2024, que é do Comitê. Tem a RDC 724/2022 da Anvisa, que estabelece os padrões microbiológicos em alimentos e a aplicação na proteção à saúde pública. Então, esses critérios, né, que tem tudo a ver com essa parte de metrologia de vocês, microbiologia. O plano de ação de segurança alimentar, nesse eixo que eu já falei para vocês, né, abranger os riscos ao longo da cadeia produtiva, envolvendo todos os serviços relevantes, então, governamentais, públicos, privados. Também fortalecer realizar a avaliação dos sistemas de controle e segurança dos alimentos, nessa incorporação sistêmica da Uma Só Saúde. Estabelecer padrões da Comissão do Códex Alimentários, né, por meio de uma abordagem também multissetorial. E nessas 2 diretrizes, né, em relação à análise de cadeias produtivas, evidências científicas e avaliação de riscos, que está dentro da temática que eu vou abordar aqui. E também sobre os perigos de origem alimentar, para apoiar a análise de risco e prevenção, detecção e resposta de doenças de transmissão hídrica e alimentar. Existe muito um termo na microbiologia que é a DTA, doenças transmitidas por alimentos. Só que hoje, a gente no Ministério da Saúde, estamos mudando um pouquinho essa nomenclatura. Né? Então, é doenças de transmissão hídrica e alimentar, DTHA. Porque a água também é um alimento, então a água também está inserida, então a gente está tentando disseminar essa mudança na nomenclatura. Existe aqui em São Paulo, não sei se todos têm acesso, né, ao Plano Estadual de Educação e Comunicação Social em Saúde Única, né, agora, recente, 2024. Então, foi promulgado pelo Decreto 67/052 de 2022 e designado pela Resolução SAA de também 2022. Então, ele aborda, dentre outras coisas, a microbiologia de alimentos como ferramenta essencial para identificação e monitoramento de riscos biológicos na interface entre humanos, animais e meio ambiente. Então, os micróbios, né, os micro-organismos estão em todos os ambientes, estão no animal, estão no vegetal, estão no ser humano. Então, é fundamental que a gente melhore essa ferramenta, até porque, por exemplo, no meu caso, quando existe um surto de doença, teve agora recentemente aquele caso de Pombal, na Paraíba, não sei se vocês souberam, inclusive faleceu uma pessoa. Então, a gente que, no caso, nosso grupo que monitorou aquele surto, né? Claro, a gente acompanha, existe o nível estadual, epidemiológico, né? O municipal, e a gente dá o apoio necessário. E a gente precisava, para vocês terem noção da importância de vocês na microbiologia e na metrologia, de uma análise fecal dela que faleceu. Tinha fezes, né, que a gente poderia fazer a amostra, mas não tinha nenhum laboratório a nível público para analisar. Então, para ter até uma certeza da causa mortis dela. Então, foi uma grande perda para a gente não ter essa análise mais precisa. Né? A gente encontrou realmente nos alimentos lá da pizzaria bactérias, né, enfim, que
diagnosticavam a doença, mas o caso dela foi morte. Os outros foram leves, foram quadros leves, mas ela chegou à morte. Poderia ter sido também por outra razão que a gente não conseguiu detectar. Então, a metrologia ela vai assegurar essa confiabilidade, rastreabilidade, comparatibilidade dos dados. Então, você vai poder comparar, e para a gente da saúde é fundamental, porque tudo é o quê? Quando a gente vai analisar uma doença de transmissão hídrica, então, a primeira coisa é identificar qual foi a causa, qual foi a fonte. Se for alimentar, qual foi, onde foi, quem teve acesso a essa alimentação, tiveram contato entre pessoas, né, porque tem a transmissão pessoa a pessoa. Então, tudo isso a gente analisa e precisa dos dados microbiológicos. Tá? A prova realmente é a análise que é feita. E às vezes demora a sair, como esse exemplo que eu dei para vocês. Demora ou não sai. Então, acaba o surto, acaba a doença e a gente não consegue finalizar a investigação epidemiológica. Então, nesses marcos legais que eu coloquei, né, a gente vai reforçar que a Uma Só Saúde ela vai fazer todo esse ciclo e integração entre a vigilância em saúde, que é a vigilância epidemiológica, saúde pública, a microbiologia de alimentos na detecção do risco, aqui aquela população, aquela pessoa está exposta, risco biológico, a metrologia, né, na garantia da confiabilidade dos dados, e para tudo isso, uma tomada de decisão precisa e rápida em saúde. Tanto controle da doença em si, como prevenção e intervenção. Sempre a gente faz a parte educativa também. Por exemplo, nesse caso da pizzaria, então, foi interditado pela vigilância sanitária, e aí a gente orientou que fosse feita toda uma desinfecção do ambiente, né? Enfim, a gente também faz essa parte educativa também. E aí eu venho trazer para vocês a relação de tudo isso que eu falei, Uma Só Saúde, com a microbiologia e com a metrologia. Né? Já falei aqui um pouquinho, mas especificando melhor. Então, a microbiologia é o elo biológico dentro desse plano e vai atuar na identificação dos patógenos, como salmonela, listéria, entre outros, a investigação de surtos alimentares e o monitoramento da resistência aos antimicrobianos na cadeia produtiva. Também que é algo que inclusive, eu vou mostrar para vocês, existe um documento novíssimo desse ano, que, se vocês quiserem ter acesso, que é exatamente sobre esse controle de antimicrobianos. Tá bom? As análises microbiológicas, né, vão detectar o risco, também em relação a alimentos, então a gente vai conter a produção daquele alimento, no caso da pizzaria, né, foi suspensa toda a produção de alimentos, foi coletado amostras das pizzas que foram consumidas, incluindo contaminantes e micro-organismos patogênicos. Né? Então, a gente vai envolver zoonoses, que eles podem vir por animais, a proliferação nas condições ambientais inadequadas, temperatura, né? Enfim, outras circunstâncias, e qual é o grau de afetar a saúde humana. E a metrologia seria o elo técnico e confiável, porque como é que eu vou tomar uma decisão em saúde sem ter uma precisão daquele dado, sem saber se realmente é aquela bactéria, ter a confiança de que realmente foi detectada, né, ou outro agente biológico. Então, garante a precisão das análises, a padronização dos métodos, a rastreabilidade dos resultados e a comparabilidade entre laboratórios, né, a vigilância estadual e municipal. Que às vezes existe também essa divergência. Encontrar um resultado no municipal e no estadual é outro. Então, até isso também é uma dificuldade que às vezes a gente tem. Esse é o plano que eu falei para vocês. Ó. Foi publicado esse ano, 2026, né, de 2026 a 2030, o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, né, na Uma Só Saúde. Então, o desafio seria identificar os perigos emergentes, né? Então, seria uma referência. A gente tinha uma anterior até 2027, mas já foi atualizada já até 2030, já com novas metas. E a ação seria o monitoramento de resíduos e contaminantes da cadeia produtiva, né? Fazer todo esse controle. Falando um pouquinho da gestão de riscos e o papel do SUS. Né? Então, a vigilância sanitária tem um papel fundamental nessa atuação integrada entre estados e municípios. A referência seria a Lei 14.285 de 2021, que fala sobre o impacto na produção e das áreas de preservação, nesse conceito de Uma Só Saúde.
e o fortalecimento do Vigiágua e Vigipec, que são programas de monitoramento. Como eu acho que muitos não sei se conhecem esses programas, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Pronto, Vigiágua é o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Então, a gente tem um sistema, que é o Ciságua, que monitora os sistemas de abastecimento. Porque nada adianta a gente trabalhar na ponta se a água for contaminada. Então, esse cuidado que a gente tem e a gente se relaciona, inclusive o governo, né, tem que fazer um pouquinho da propaganda, né, do que é bom, claro, liberou 16,4 milhões para uma assistência à saúde nos municípios atingidos pela chuva na zona da mata. Então, foi feito esse cuidado com a água, né, que com certeza ela se contaminou, tá bom? Vigipec é a vigilância em saúde de populações expostas a substâncias e contaminantes químicos. Aqui eu coloquei a imagem de 2 notas técnicas que o Ministério fez acerca, né, de informações sobre isso, né? E aí seria, como ações, identificar áreas contaminadas, populações expostas, e existe um sistema que é o CISOLO, que vai acompanhar e avaliar o risco à saúde do ambiente para a saúde humana. Quanto à comunicação de riscos, né, eu venho mostrar esse documento da Anvisa, que seria a gestão de riscos e a investigação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde, que ele é sobre a comunicação de riscos, né? Então, se eu tenho um risco, eu dei esse exemplo lá de Pombal. Então, se eu tenho um risco de aquilo ser maior, de abranger mais pessoas, como realmente tinha, porque foi uma pizzaria que ela forneceu essa pizza que foi para diferentes locais, então existe essa comunicação do risco. É um risco real, maior ou não? É algo mais local? Então, esse documento, né, esse guia de comunicação, ele vai ajudar nós profissionais da saúde a realmente identificar e comunicar da forma melhor possível. E uma coisa muito importante é o combate à fake news. A gente sabe que tem muito, né, em WhatsApp, inclusive nesse caso. Tiveram várias notícias de Instagram que não eram reais, né, sobre esse mesmo caso, porque fica na mídia, todo mundo quer falar e quer culpar alguém, né, enfim. Que é uma resposta rápida e nem sempre a resposta é rápida. Nem sempre. Tem que aguardar as análises. Nesse caso dela, como teve morte, entrou a Polícia Civil também para investigar, que poderia ser outra causa, né? Enfim. Então, tem acontecido muito na área de alimentos também, vocês devem ter isso, né? A mídia ela é muito boa, né? Mas também ao mesmo tempo muito ruim, porque ela dá informações sobre alimentos de forma errada, de forma não científica mesmo, tá? Sem base científica. Então, os desafios para o SUS e a Agenda de 2030 seria a integração dos dados entre o DataSUS, né, com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Né? Seria a gente juntar esses dados, solo, água, ambiente, né, com os nossos dados em saúde. As mudanças climáticas também são um desafio, porque impactam diretamente na proliferação desses vetores, né, de micro-organismos, né, na segurança hídrica alimentar. E a referência que a gente tem para essa ação seria a Agenda de 2030, né, onde a gente vai abordar a saúde e bem-estar, que fala exatamente sobre essa integração. Quanto à metrologia e à confiabilidade de dados, né? Então, como eu já falei em outros slides, seria essa rastreabilidade metrológica, né? Então, que os resultados laboratoriais sejam de confiança para nós, profissionais da saúde ou órgãos que vão utilizar aqueles dados. Tá? Então, em relação a contaminantes, resíduos químicos, metais pesados, né? Para a tomada de decisão. Existe o vocabulário internacional de metrologia, vocês com certeza devem conhecer, né, que ele vai realmente dar essas diretrizes, né, para o Inmetro, para a vigilância sanitária, e a portaria 137 do Inmetro, né, também, que vocês com certeza devem conhecer, que faz a concessão de anuência de licença de importação. Então, ele coloca novos critérios
para a importação e exportação de produtos. Pronto. E aí tem também essa lei de 2022, a 14.515, que seria sobre a exigência dos laboratórios de controle de alimentos para usar métodos validados e equipamentos calibrados. Então tem tudo a ver com vocês, né? Então é uma legislação bem própria da área de vocês. E por quê? Porque se realmente não tem uma medição precisa, não há gestão de risco. Então você não vai saber gerir essa comunicação e as ações de forma rápida. E a metrologia ela vai sustentar essa prova técnica nas fiscalizações também, que a gente faz nos órgãos. A microbiologia, né, então, seria a Instrução Normativa 161 da Anvisa, que vai estabelecer os padrões microbiológicos rigorosos, né, realmente que a gente vai ter que seguir, que vocês também têm que seguir essa normativa. E a conexão seria detectar genes de resistência em bactérias isoladas, então estudo genômico. Então é agora a nova geração que a gente tem que avançar nesse conceito de microbiologia. Está com raiva de mim mesmo. Opa. Como o meu tempo já está acabando, eu ia fazer aqui uma dinâmica com vocês, colocando um caso prático para a gente ver essa integração. Então, como vocês vão ter acesso à apresentação, peço que vocês leiam, né, o caso, e aí eu já coloquei pergunta e resposta, né, para quem tiver dúvida, tá bom? Mas são casos simples, só para mostrar essa integração da Uma Só Saúde e a importância da metrologia e da microbiologia, tá certo? Então, existe também o Plano de Ação Nacional, né, da Vigilância Laboratorial, né, que vai integrar o LACEN e a agropecuária, que é outro documento importante, também novo. Então, esse aqui seria um estudo de caso que eu ia passar para vocês, né? De forma resumida, a conclusão do caso, que vocês vão ler depois com calma, seria a importância da precisão da medida, a metrologia, a calibração, a confiança, a identificação do agente, né, a etiológico, né, que está causando aquela doença ou aquele agravo por análise laboratorial, e a agilidade institucional com a resposta rápida naqueles dados que são realmente gerados. Isso vai gerar um alimento seguro para todos. Estou terminando. Pronto, aqui eu fiz tipo um quiz, umas perguntinhas, né, para ver, aí tem as respostas já. Deixa eu passar aqui. Mas é interessante para que vocês possam ver que é algo comum de acontecer, né, e deve acontecer, na verdade, essa integração. Eu relatei um pouquinho das leis. Isso são tarefinhas de casa, fica aí a tarefinha para vocês fazerem em casa. Então, nesse caso, né, eu coloquei exatamente essa coordenação entre a saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. E vocês, né, vou dizer, vocês metrologia, estão bem aqui nesse ponto, que ele vai unir a saúde ambiental, a qualidade da água, né, toda essa análise que é feita da saúde animal, também pecuária, agricultura ali, juntamente, e a saúde humana, né, na vigilância epidemiológica, gerando dados monitorados, resposta rápida e prevenção e combate também, certo? Então, a metrologia é fundamental, né, nessa gestão de riscos em relação ao nosso trabalho da saúde única e do Ministério da Saúde, nessa integração, essa comunicação e gestão de riscos. E um grande desafio é a institucionalização, então é algo que ainda é novo, então ainda não está ainda implementado, é um comitê, nós estamos ainda nesse trabalho, digamos, ainda inicial, e o investimento tecnológico desses dados, né, para que a gente faça esse cruzamento e essa integração adequada, né, para que a gente consiga notificar rapidamente as doenças e combater de forma mais precisa. Esse aqui é o símbolo que o Ministério usa do Uma Só Saúde, oficialmente, que a gente faz nossos documentos. E, claro, a educação continuada, capacitação, né, e financiamento específico, que não existe também ainda, né, para Uma Só Saúde, para esse contexto global. E
E é isso, né? Então, toda essa integração, né, gerando a saúde, o monitoramento de surtos, respostas rápidas, abordagem holística, né, com todos esses agentes, né, todos esses atores, e a metrologia e a microbiologia, a detecção de patógenos e na rastreabilidade, controle de temperatura e garantia da qualidade dos testes. São as referências que eu usei na apresentação. Então, aqui tem exatamente as leis, para quem quiser ter acesso, ler com calma, tá? E é isso, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Leandro, pela apresentação. Vou pedir, por gentileza, você retornar à plateia, só para assistir a próxima, segunda e última apresentação deste painel. Bom, o tema será harmonização de métodos microbiológicos e garantia da qualidade em laboratórios oficiais, avanços e prioridades do MAPA. Eu convido para esta apresentação ao palco o Sr. Wanderson Clay Porcino Silva, auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Bem-vindo, Wanderson. Boa apresentação para você. Tem um delay, tá? Por isso que... Essa certinho, né? Se possível, aponta para falar? Tá bom. Bom dia, pessoal. Antes de começar, vou me apresentar, tá? Eu sou o Anderson, sou auditor fiscal federal agropecuário do MAPA. Atualmente eu trabalho na Segal, na área de demandas laboratoriais. Eu sou médico veterinário e tenho um mestrado na área de medicina preventiva focada na microbiologia. Antes de ir para a Segal, fiquei 8 anos que na época era o Lanagua de São Paulo e hoje é o LFDA de São Paulo. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que foi me passado. Aqui tem aquela luzinha vermelha, laser point. O tema que me foi pedido é a harmonização de métodos microbiológicos e garantia da qualidade em laboratórios oficiais, avanços e prioridades do MAPA. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o MAPA tem feito para a gente ter essa harmonização de métodos e também a evolução tecnológica que a gente tem buscado com isso. Tudo isso focando numa garantia da qualidade nos nossos laboratórios, na rede toda. Primeiramente, vou falar um pouquinho do que é a nossa rede de laboratórios, né? A nossa rede nacional de laboratórios agropecuários. Ela é composta pela coordenação, né, geral, que é a Segal. Funcionando não. Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários. Temos 6 laboratórios oficiais, que são os LFDAs, e paralelo também temos os laboratórios credenciados, que mais para frente eu vou falar sobre eles também, assim como nossos laboratórios oficiais. Aqui são os nossos laboratórios federais de defesa agropecuária, os LFDAs, né? São os nossos laboratórios oficiais. Somos 6, estamos distribuídos em 6 estados diferentes, em Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e no Pará. Sendo que Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará ficam nas capitais. Já os laboratórios de Minas e o laboratório de São Paulo fica em Campinas e o de Minas fica em Pedro Leopoldo. Estrategicamente, eles ficam próximos tanto do aeroporto de Viracopos quanto do aeroporto internacional de Minas Gerais. Em relação ao sistema de gestão da qualidade da rede de laboratórios, todos os nossos laboratórios são acreditados na ISO 17025 pelo Inmetro, que é um órgão, né, vinculado ao ILAC. Inclusive participa do seu comitê executivo.
Agora eu vou falar sobre os laboratórios credenciados. Nossos laboratórios credenciados, atualmente, eles estão pela IN 57 de dezembro de 2013, onde era obrigatório por esses laboratórios que todos eles tenham todo o seu escopo acreditado pelo Inmetro. Aqui. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração emitidos pela coordenação geral, pelo Inmetro, validados e atualizados, para você poder pedir o credenciamento. Isso pela IN 57 de 2013. Mas em 2024 nós tivemos a portaria 747, que modificou a forma de laboratórios se credenciarem ao Ministério da Agricultura. Então, em 2025, a gente criou o primeiro edital, que seria como se fosse um concurso, né, para a entrada dos laboratórios se credenciarem dentro do Ministério da Agricultura. E uma das grandes mudanças, principalmente que eu até conversei com o pessoal aqui da Remesp, foi que agora não tem mais a obrigatoriedade da acreditação pelo Inmetro, que também para os laboratórios credenciados já se aceita o reconhecimento pelas redes metrológicas. E nesse primeiro edital, que ocorreu ano passado, infelizmente nenhum laboratório foi aprovado. Talvez por ter sido uma novidade, alguma coisa assim, o povo meio que não conseguiu. Então, a gente criou um novo edital, que está acontecendo agora. E aqui, e esse edital, ele compete às áreas de físico-química de produtos de origem animal, físico-química de produtos de origem vegetal, microbiologia de alimentos e água, resíduos e contaminantes em alimentos, físico-química de alimentos para animais e físico-química de vinhos, bebidas e fermentados acéticos. Esse é um primeiro. Aí, mais para frente, teremos também edital para a área de sanidade animal e assim por diante. Essa é a nova forma de terem credenciamento dentro do mapa. Aqui eu vou falar um pouco sobre o certame desse edital. O presente certame tem como objetivo o credenciamento de laboratórios, que aqui eu vou explicar, aqui se explica como funcionam os laboratórios credenciados dentro da rede de laboratórios agropecuários. O presente certame tem como objetivo o credenciamento de laboratórios para atender de forma complementar as demandas das ações de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária, em apoio aos laboratórios federais de defesa agropecuária, por qualquer laboratório público ou privado que deseja realizar ensaios laboratoriais. E aqui, reforçando mais o item desse edital, que é a cópia de certificado de reconhecimento ou acreditação do escopo. Então, ele tem que ter todos os ensaios acreditados ou reconhecidos por uma rede metrológica ou pelo Inmetro, que modificou, que antigamente era obrigatório a acreditação pelo Inmetro. Agora eu vou falar um pouco das inovações que a gente tem feito dentro do mapa, que auxiliam a gente no controle e rastreabilidade. Aqui nós temos o PSDA, a Plataforma de Serviços Integrados da Defesa Agropecuária. Não vou falar muito sobre ele, porque a colega lá ela vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas aqui, como falou o colega do Ministério da Saúde, a gente também usa a lei do autocontrole. Tá? E o PCDA foi projetada para garantir modernização e rastreabilidade dos produtos agropecuários. Ela permite monitoramento em tempo real, assegurando ações corretivas imediatas e o cumprimento rigoroso das normas, através de auditorias automáticas e notificações de irregularidades. O Mapa Labs, que a Laila vai falar mais para frente, mas eu só quero ilustrar uma coisa aqui, que é a rede, né, de como funciona esse plano. E aqui eu quero só mostrar onde a gente entra aqui, ó. Aqui, ó, o aplicativo do Mapa Labs, né, e aqui, ó, ele interliga tanto os laboratórios federais, quanto também laboratórios privados. Interliga a rastreabilidade no campo,
nas indústrias, na área de importação, exportação, então ele integra toda a rede agropecuária. E a gente está inserido ali. Atualmente, para a microbiologia, o mapa-Lattes ele está sendo utilizado no monitoramento de patógenos de carne de aves, para Salmonella typhimurium, enteritides e ASPP. A IN60, ela também ela está sendo utilizada tanto para suínos quanto para bovinos. Para suínos, ela é na área de enterobacteriáceas e salmonella, e a de bovinos, enterobacteriáceas, salmonellas e E. coli stec. E para pimenta, na área de exportação para salmonella. Certificação de exportação. Outra modernização que a gente tem feito dentro do mapa, não vou explicar o que é LINS, acho que todo mundo aqui já sabe, mas é só para citar que a gente está interligando todos os LFDAs e a CEGAL num único LINS. Então, em vez de cada LFDA ter seu próprio LINS, a gente vai interligar tudo num só. E isso para uma rede, para rastreabilidade, para tudo uma evolução enorme. Agora, vou falar um pouco dos escopos, né? Que o pessoal de laboratório tem bastante interesse nessa parte. Os métodos devem atender às demandas analíticas, né, da rede LFDA. Os nossos métodos devem possuir validação realizada segundo os protocolos da norma ISO 16140-2, a 140-6, ou outro protocolo internacionalmente aceito, por exemplo, a OAC, e devem ser certificadas, validadas com validação emitida por organismo internacional reconhecido, como a FINOR, OAC, Microval, NMKL e outros. Aqui eu queria fazer uma pergunta. Ele tem como abrir a internet aqui para mim? Só para mostrar clicar ali em um desses. Oi. Som, tem como abrir o link dele pela internet? Só o primeiro para exemplificar que funciona igual para todos. Qual deles? Pode ser o de cima, que é o primeiro. Isso. Aqui, quem tem dúvida quanto aos métodos utilizados, acho que o pessoal até perguntou no café lá, você pode... Aqui você acessa esse link que eu coloquei na apresentação, que ali você vai ter todos os links relacionados à área de microbiologia. Todos. Tanto de produtos de origem animal, vegetal e bebidas. Aqui você pode ir descendo. Não, do lado. Isso. Vai descendo. Ó, água, pode ir descendo. Pode parar aí, tá bom. Aqui estão todos os métodos utilizados pelo Ministério. E aqui estão as determinações. Então, você não pode fugir disso na área de microbiologia. Para você pedir credenciamento dentro do Ministério, você tem que estar acreditado ou reconhecido em todos esses métodos aqui. Pode ir descendo para mostrar. Tá bom, pode voltar lá para a apresentação. Então, vocês já entenderam, né? É só você entrar na internet. Vai ter o edital para como está ocorrendo agora. Quem quer se candidatar, entra na internet, olha o escopo da área que você quer, e você tem que ver se você está acreditado ou reconhecido para esses métodos que estão no edital, para você poder concorrer.
E aqui estão os links tanto da área de produtos de animal, bebidas e área produtos de origem vegetal. Aqui agora eu vou falar de outra modernização que a gente também tem sempre buscado no mapa, está sempre evoluindo em relação a novos métodos. Sempre buscando, acompanhando internacionalmente o que está sendo feito, para a gente sempre estar evoluindo. Como vocês puderam ver no escopo, a gente trabalha todos com o método ISO. Tudo com o método ISO. Uma evolução que aconteceu há muitos anos atrás foi o seguinte: a gente trabalhava com uma IN62 e a gente tinha muito problema em relação à missão, em relação a... que era uma coisa interna, e em relação à discussão da validade do que a gente estava fazendo. A partir do momento que a gente começou a usar normas internacionalmente aceitas, como a ISO, assim, a gente começa a conversar de igual para igual com eles. Então, isso foi um problema resolvido. Mas na época também foi difícil de aceitação, com muitos laboratórios e tal, mas se viu que realmente foi um dos passos mais importantes, eu acho, que dá. Tanto na época a acreditação no Inmetro, né, quanto a utilização das normas ISO, ou órgãos validadores aceitos, como a OAC, a AFNOR. E aqui eu estou explicando o que a gente está buscando de modernização, por exemplo. Podemos utilizar o método tradicional para a pesquisa de salmonela, que é a ISO 65791. E o que a gente busca para modernizar isso? Nós utilizamos métodos de screening. Podemos usar o BACS AFNOR para salmonela SP, o VIDAS, né? Aqui é só para a mesma coisa, para salmonela. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse screening. E o NDS. O screening é o seguinte: ele é um filtro onde a gente pode fazer. Esses dois daqui, o BACS e o NDS, ele funciona por biologia molecular. E o VIDAS é um imunodiagnóstico, mas eles têm o mesmo... Eles servem para a mesma função. Que eles eliminam, você coloca as amostras e ele elimina as amostras negativas, porque ele vai te dar os positivos e os negativos. Então, a partir dos positivos, você só vai seguir o método da ISO tradicional com os positivos. Então, isso é uma economia de tempo para a indústria, que precisa de respostas rápidas, economia de mão de obra, economia de meio de cultura, de insumos. Então, a gente, há muitos anos atrás, já aprovou esses métodos como screening. Aqui eu estou falando outra coisa que a gente também fez em relação à busca da evolução de métodos. Utilizamos ainda os métodos tradicionais. Todos os métodos são aceitos dentro daquele escopo. E aqui é o método tradicional, ISO 65793, para serotipagem de salmonela, onde a gente busca salmonela tifimurium e enteritidis. E aqui nós temos dois métodos alternativos para fazer isso, que seria o NDS, salmonella enteritidis, salmonella tifimurium, e o check and trace, salmonella tifimurium e enteritidis, entre outros, todos a OAC. Aqui o método tradicional para enumeração, eu coloquei como exemplo a ISO 68811, que é para enumeração de Staphylococcus coagulase positiva, né? Staphylococcus aureus e outras espécies. E aqui o método OAC, que a gente pode fazer também o método alternativo OAC, que é a enumeração de Staphylococcus aureus, que também é um método muito mais rápido. E falando em edital, agora também está ocorrendo, nessa busca de modernização, a gente abriu um novo edital só para métodos, na área de microbiologia. Aqui, ó, torna-se público que o Ministério da Agricultura e Pecuária
por meio da CEGAL, realizará a seleção para avaliação documental de métodos microbiológicos alternativos para alimentos com potencial aplicação na rede nacional de laboratórios agropecuários. Então, esse aqui é o de micro que está ocorrendo, futuramente vão ter na área de sanidade animal, na área de fisicoquímica, que foi perguntado também no intervalo. Então é isso, a gente está sempre buscando evoluir. A gente não espera o trem passar, não, a gente está tentando correr atrás e acompanhar. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, Wanderson, pela apresentação. Colocar de novo o QR Code da palestra dele. Obrigada. Vou pedir para você retornar à plateia. Aliás, não, você não precisa retornar, não, Wanderson. Você pode ficar, eu vou solicitar a moderadora, Liliane, e ao Leandro que retorne ao palco para iniciarmos o debate e abrir para as perguntas da plateia. Aí está o QR Code da palestra dele. A palavra é toda sua, Liliane. Bom, eu acho que todo mundo gostou, né? Eu mesmo já estou cheio de perguntas aqui, viu? Parabéns pela palestra, viu? Muito engrandecedora. E a gente que trabalha dentro da área da fiscalização, da inspeção, a gente passa por vários questionamentos, né? E eu não sei se já existe alguma pergunta aí no prelo para ser feita, mas eu particularmente tenho várias, né? Algumas pessoas aqui, eu vou falar em nome delas, né? Eu vou fazer uma pergunta primeiro para o Dr. Leandro. A nossa dúvida é em relação àqueles agentes que ainda não estão na legislação da Anvisa. Não estou dizendo só agente, mas também de substância. Qual seria? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O mapa já prevê a pesquisa, por exemplo, de Campylobacter, né? A Anvisa, eu gostaria de saber se você tem, e se não tiver, se você poderia levar esse questionamento para frente, né? Que eu acho que eu vou falar em nome de muitas pessoas aqui. Baseado no que nós discutimos no ano passado, eu cheguei até a comentar um pouco aqui no café, não sei se todos estavam aqui presentes, acredito que não, mas nós tivemos palestras de profissionais da área da saúde e de pesquisa, e que foram, assim, estarrecedoras sobre o que tem sido encontrado em alimentos, né? Então, uma das coisas que a gente observou foi o Campylobacter, que está em altíssima concentração nos alimentos. A Coxiella burnetii, que é um grande problema, e principalmente em alimentos que não são processados, como não são submetidos a altas temperaturas, né? E eu estou falando especificamente de alguns alimentos que hoje estão na moda, como os queijos autorais, né? Que não são pasteurizados, né? O Mycobacterium, que está aumentando, a brucela, que eu até cheguei a comentar, alguns sintomas que a brucela está causando, que ninguém nem sabe, por exemplo, depressão, não sei nem se vocês sabiam disso, né, mas o ano passado foi falado isso, e a questão da Listeria inócua, porque de inócua a gente está vendo que não tem nada mais, né, já agregou um monte de genes de virulência, né. Então eu gostaria de saber, tanto sua opinião quanto a sua, tá, Nunes? Sobre essas questões, né? E outra coisa muito importantíssima também, que é micotoxinas, né? Nós tivemos recentemente trabalhos feitos dentro até do próprio nosso laboratório e que detectou uma concentração exorbitante de ocratoxina, que não é pedida em alimentos de origem animal, é só aflm1, se não me engano, e que está, assim, uma concentração absurdamente alta em alguns alimentos. Então,
queria fazer esse debate com vocês, tá? Pronto. Como é algo bem específico assim, em relação à análise, o nosso papel lá, no caso do meu grupo de monitoramento, é monitorar as doenças, né? Então, infelizmente, a gente tem que escolher algumas vigilâncias que são mais prevalentes. Por exemplo, a gente monitora cólera, botulismo, febre tifoide, CHU, né, que é síndrome hemolítica urêmica, toxoplasmose e as DDAs, que são doenças diarreicas agudas. Então, assim, a gente, como o nosso grupo também é pequeno, então a gente não tem como abranger. E tem um colega que ficou com surtos alimentares gerais, pegaria outros agentes. Então, assim, por exemplo, micotoxina, nesse pouco tempo que eu estou no Ministério, eu sei que já algum laboratório já detectou micotoxina. Né? Não estou lembrando, não vou saber dizer agora, né, porque eu estou há pouco tempo, qual foi, mas a gente conseguiu detectar. Né? Mas esses outros agentes, assim, nesse tempo que eu estou, a gente não teve ainda nenhuma descoberta ou demanda, entendeu? Então, realmente é a Anvisa que responderia. Mas eu levo, com certeza, viu, a Anvisa nesse questionamento. E depois a gente pode, né, ter alguma comunicação de dar essa resposta. Tá bem? Pronto. Posso falar em relação a Campylobacter, né? A Segal, a gente já fez a validação do método, fez um trabalho interno com vários LFDAs, tá? Para método alternativo, além da ISO. E a gente está aguardando só a questão do programa, mas a parte da Segal não compete isso, entendeu? A parte da Segal foi feita. E Listeria a gente também faz a análise agora da Listeria SP também. Está buscando também. Tá vendo? E no caso do Campylobacter, vai ser ausência ou presença? Vai ter um limite de tolerância? Você já tem isso em mente? Bom, qual vai ser o parâmetro eu não sei. Não sei, que não é assim que vai definir. Mas o método, ele permite tanto a presença, a ausência, quanto um limite. Acho que sim, um limite. Assim, não posso garantir. Mas acho que permitiria os dois. Agora, Se ele for, entrega. Se ele não for, depois quem decide, ele não parte da gente, porque os programas, os parâmetros, quem define seria o de POA, sabe? A gente atende a demanda. Então, não sei te informar, não depende da gente, entendeu? Então eu vou partir para um desafio aqui. Vamos unir forças, juntar? Porque não é isso, Celso, que a gente precisa? Juntar as instâncias com a sociedade, com os laboratórios, para a gente poder chegar num denominador comum, né? Então isso é um assunto extremamente delicado, né? Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Bom dia a todos, eu chamo Juliana, sou médica veterinária do Instituto Mineiro de Agropecuária. Gostaria de dirigir minha pergunta para o Dr. Leandro. Há um bocado de ano na graduação, comumente falavam, né, da dificuldade de ter diagnóstico de toxinfecções. Então, considerando o gerenciamento de risco, eu queria saber como que está atualmente, né, os parâmetros, as diretrizes para diagnóstico de zoonoses e como que é esse tratamento de dados. No meu grupo técnico, especificamente, como eu disse, a gente monitora essas doenças que eu falei, que infelizmente a gente não tem como monitorar todas, até pelo volume, né? E infelizmente o grande problema, como eu falei na apresentação, é a detecção do patógeno. Entendeu? Então a gente ainda está nesse princípio, infelizmente. A amostra não é retirada a tempo, a gente pede aquela amostra de alimento. Então, assim, a gente fica muito limitado, entendeu? Assim, eu vou dizer de uma forma bem direta, quando a gente dá sorte, fazem da forma correta. Mas, infelizmente, a grande maioria, a gente perde esse princípio para poder detectar, infelizmente.
Aí a gente já trata muito com base na sintomatologia, né? Então, quais são os sintomas que ele tem. E, claro, o laboratório para confirmar realmente. E infelizmente ou felizmente, na maioria das análises, às vezes não dá nenhum agente. Mas porque existe um erro, né, na coleta. Então, a gente tem esse problema, infelizmente, que é bem primário ainda. Mas, assim, os laboratórios têm respondido de forma mais rápida, né, nesse caso de Pombal, que eu citei, né? Então, assim, eu achei demorado, né, para algo que gerou uma morte. Pronto, foi uma bactéria. Agora, me fugiu agora qual era a bactéria, mas que um trabalhador, um manipulador, estava com a ferida, né, infectada e ele transmitiu para a manipulação da carne de sol. E, né, carne de sol in nata, né, foi esse sabor que gerou, né, em todos o problema. Então, assim, como eu falei na apresentação, a gente tinha a análise a tempo fecal dela, mas pós-mortem não tem nenhum a gente encontrasse que fizesse. Então, estafilococcus, exatamente. Foi esse que deu. Que é exatamente, né, que está muito na pele, né, enfim, né, bem primário. Então a gente tem essa dificuldade, infelizmente, né? Então a gente, em alguns casos como esse, demorou mais, em alguns casos a gente consegue uma resposta mais rápida. Mas assim, eu tenho que falar a verdade, né? Então assim, a relação com a Anvisa ainda não é tão estreita, né, como deveria ser os laboratórios, infelizmente, né? Não posso mentir aqui. Por isso que eu falei na apresentação, o grande desafio da Uma Só Saúde ainda é integrar tudo isso, né, para ter uma rapidez na resposta. Mesmo ministério. Em falar em estáfilo, e o grande problema é a toxina, né, propriamente dita, né? Aí eu vou jogar a pergunta aqui para o nosso colega do mapa, né? Nós temos, aí agora sobre metodologia, tá? Nós temos o que a Anvisa determina, que é a pesquisa de enterotoxina estafilocócica, né? Que já é uma coisa preconizada. E o Ministério adota isso também como regra. Mas nós temos um pequeno problema, não sei se vocês já chegaram a atinar para isso, que se chama a metodologia que é empregada, que hoje, né, é reconhecida, com o limite de detecção do método, né? Então, nós temos hoje um limite de detecção, né, que é X, só que ele é muito mais rigoroso, o método, ou seja, ele detecta e ele é presença ou ausência. Ele detecta uma quantidade pequenininha de toxina, enterotoxina, no entanto, o padrão é acima. Como a gente gerencia isso? Já pararam para pensar nessa possibilidade? Boa pergunta. Sim, o parâmetro. Você quer dizer que o parâmetro de detecção ele é muito mais sensível, ele pega. Teria que se buscar novos métodos ou então um novo no próprio equipamento, se criar um que tenha uma sensibilidade um pouco melhor, assim, que se consiga detectar só se tiver uma quantidade maior ou partir para uma detecção já específica, que aí eu acho que mudaria o método e acho que já fugiria da microbiologia, entraria já numa cromatografia, exatamente. Entendeu? Porque como eu trabalho com a micro, acho que isso seria uma coisa muito... já fugiria do nosso laboratório, entendeu? Mas poderia ser uma solução. Você quer matar a gente. Você jogou pra gente, eu tô devolvendo, ping-pong. Não, mas eu pensei na possibilidade, porque eu vi das que faz, né? Sim. Então, talvez validar, a partir de uma toxina padrão, um limite mais alto
e baseado no VT do Vidas, a gente conseguir criar, você entendeu, um padrão que possa ser validado. Eu acho que isso deveria vir. Tem alguém da empresa aqui? Não, né? Da MERI, não. Isso tem que partir deles, entendeu? Eu acho esse padrão mais alto para a gente validar, entendeu? A gente como ministério, a gente não valida. A gente simplesmente é apresentado para a gente. E agora que eu mostrei até o edital ali de métodos, entendeu? Porque para a gente é um gasto de tempo. A gente tem uma mão de obra pequena. Se a gente for parar para poder fazer isso, a gente não consegue fazer o resto de tudo que a gente tem que fazer. Tanto que a gente é uma mão de obra tão pequena que tanto para ser diferenciados, entendeu? Então não pode partir da gente. Isso tem que ser apresentado para a gente e a gente fala, funciona ou não funciona? Serve ou não serve, entendeu? Por isso que se tivesse alguém daqui aí, você fala, vocês têm como fazer isso? Alguém aqui pode ajudar a gente? Já terminou o tempo, hein, gente? Mas se deixar, a gente ficar o dia inteiro, né? Tem a mãozinha lá? Alguém pode ajudar a gente? Quem Aí, está ó. levantando a mãozinha? Olá, eu sou a Natália Baldo, sou cientista dos alimentos e trabalho na Merrier NutriSciences, que é a Bioagro Laboratórios. Na verdade, eu queria colocar aqui que existe outra técnica, né, de metagenômica, que até foi comentada na primeira palestra. Eu queria saber de vocês se vocês já avaliam seguir para a metagenômica e não para a microbiologia tradicional, principalmente para as investigações de surtos, né? Infelizmente, não. É algo que, como eu coloquei, é um desafio, né? Que a gente amplie para que seja bem mais específico. Mas a gente ainda não tem essa análise assim tão precisa, né, no sentido genômico, infelizmente. Quem sabe, né? É um dos desafios que a gente espera que um dia a gente alcance e temos que entrar realmente nessa era, né, genômica. Não tem como a gente... Então, daqui a algum tempo vai ser uma obrigação, mas por enquanto ainda estamos na fase inicial.